Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre os desafios da mulher empreendedora. E o grande tema e assunto é lidere pelo exemplo. Será que você, mulher empreendedora, tem liderado pelo exemplo? O que eu quero dizer com isso? Se realmente o que você fala é realmente o que você faz. Se existe congruência, se existe ecologia. Porque é muito importante nós percebermos se realmente a gente vem sendo congruente. Porque às vezes a gente cobra tanto dos outros, fala tanto dos outros, julga todos os outros, julga tanto a nossa equipe, julga tanto as pessoas que trabalham conosco. E a gente esquece de olhar para o próprio umbigo e verificar se, será que eu estou sendo congruente? Será que eu estou realmente liderando pelo exemplo? Ou estou pedindo para as pessoas fazerem e o que é para eu fazer mesmo eu não faço? E dentro de liderar pelo exemplo, é muito importante que a gente veja que a gente também tem que fazer várias concessões, inclusive fazer atividades que de fato a gente não goste tanto, mas que são necessárias. E por isso a gente precisa ir lá e fazer, porque a gente é um líder disciplinado, a gente é uma líder disciplinada e sabe que precisa ir lá fazer. Entender que independente do empreendimento que eu participe, que eu tenha, eu ainda terei que fazer algumas ações, atividades que não sejam aquelas que eu ame fazer, mas que obviamente isso depende do tempo, porque quanto mais o negócio cresce, talvez eu tenha capacidade financeira de pagar pessoas para fazer o que realmente eu não gosto. E aí melhorar o meu processo também enquanto empreendedora, enquanto negócio. Enfim, mas o importante é que quando a gente está no início dessa caminhada do empreendedorismo, de começar o nosso negócio, mais do que nunca é importante que a gente verifique se realmente há congruência na liderança pelo exemplo, né? Se eu estou liderando realmente pelo exemplo. Porque as pessoas vão te observar cada vez mais. As pessoas vão querer saber realmente se o que você fala é o que você está fazendo. Será que você diz para a sua equipe que a sua equipe tem que ligar mais, tem que vender mais, tem que produzir mais, e você não faz isso? E você não dá o exemplo? E você não ajuda a sua equipe com as dificuldades que ela tem? Porque você só vai poder ajudar a sua equipe com essas dificuldades, com esses desafios, se você já passou por eles. Por isso a importância, né, de realmente fazer a caminhada. Não tem como, gente, se você não tem o conhecimento na prática, você conseguir liderar pelo exemplo. Porque como que você vai ajudar essas pessoas se você não passou por esses desafios? Como que você vai conduzir as pessoas neste desafio se você não faz ideia como ele funciona na prática, o que essas pessoas estão sentindo, pelo que realmente elas estão passando, porque você já passou por isso. E isso tem um grande peso bom, um peso em que vai te fazer ficar mais próximo dessas pessoas e essas pessoas também ficarem mais próximas de você. Porque elas conseguem sentir a verdade, elas conseguem entender sim que você passou por aquilo e como que você passou e como que você superou e que elas também podem superar e passar por esses momentos. E pensar o quanto isso tem sido recorrente na sua vida como empreendedora. Inclusive, aproveitar para buscar feedbacks, perguntar sobre a sua liderança. Sabe, pôr em xeque ali, poxa, será que o que eu percebo é a mesma coisa que as pessoas percebem? Pode ser que a gente esteja em sintonias diferentes, então é importante você checar, é importante você ter feedback, você se manter aberto para que as pessoas possam te falar algo quando elas acharem que não está tão legal.
Isso é importante, deixar esse canal aberto é muito importante. Até porque a gente, enquanto líder, a gente também erra. E aí? Ou será que você acha que quando você está numa posição de liderança, você não pode errar? Você só tem que acertar. Isso é uma autocobrança bem complexa. É uma autocobrança que vai te sabotar demais. Porque se você acha que para tudo na vida você tem que acertar, como é que fica? Essa conta não fecha. E, na verdade, a gente tem que aprender, né, que não existem os erros, existem os resultados. E como que você vai lidar com o resultado que não era o esperado? Você vai simplesmente mudar a estratégia. Você não vai trocar o sonho. Você vai mudar a estratégia. Bom, fiz dessa forma, não alcancei o resultado. Eu posso fazer dessa fórmula X, desse jeito X, com essa estratégia aqui. E vamos ver, vamos testar para saber qual que vai ser o resultado. Então a gente para de se auto-sabotar e de achar que a gente tem que acertar o tempo inteiro. Como é que a gente cria musculatura? A gente cria musculatura porque a gente não tem muitas vezes o resultado que a gente deseja. E a gente aprende com isso. Aonde eu não fiz o que eu deveria ter feito? Ou eu deveria ter me empenhado mais, ou eu deveria ter estudado mais, ou eu deveria ter contratado alguém que já tem essa expertise para me ajudar nesse lançamento, nessa caminhada, nessa evolução. Enfim, a gente vai testando para poder saber o que vai fazer mais sentido para a gente ao longo dessa caminhada. E falando sobre liderar pelo exemplo, eu queria deixar aqui uma dica de filme que eu acho fantástica, para que vocês, acho que se tiver alguém aqui que já assistiu, é um filme que vale a pena ser reassistido, que é o Invictus, que conta um pouco da história do Nelson Mandela. É um filme incrível, que conta a história do rugby, da segregação racial, e conta a história do Mandela de uma forma linda. Então, quem ainda não assistiu esse filme, assista Invictus. É um filme lindo, uma história maravilhosa, belíssima, que vale a pena para a gente refletir sobre a nossa vida e principalmente sobre a nossa liderança. E é incrível, né, como o esporte ligado a um país pode ter um efeito tão brilhante. E é incrível a história. Eu gostaria muito que vocês tivessem a oportunidade de assistir. Quem já assistiu, reassista, porque é incrível o filme. E aí, dentro desse contexto, né, de liderar pelo exemplo, eu olhar se realmente eu estou fazendo tudo que eu estou falando, se eu estou sendo congruente. E isso também vai fazer com que eu passe a julgar menos o outro. Isso vai me ajudar a ter mais consciência do que eu falo, do que realmente eu faço, do que realmente faz sentido para mim. É muito sério quando a gente fala de a gente tem que liderar, temos que liderar. Na maioria das vezes a gente não tem escolha, a gente acaba liderando até porque a gente não tem escolha. Ou a gente pode escolher também não liderar, não deixa de ser uma escolha. Mas quando a gente percebe que existem várias outras pessoas que estão ali nos observando, que estão vendo a nossa caminhada, que estão nos acompanhando, e que estão felizes pela nossa trajetória, e que realmente o que a gente fala e faz sentido para essas pessoas, tem relevância na vida das pessoas. Então a gente passa a entender da nossa responsabilidade nesse contexto e o quanto que a gente pode realmente agregar na vida dessas pessoas. Isso é magnífico, isso é incrível, quando você entende esse potencial e entende o quão bem você pode fazer para as pessoas. E você começa a entender que, poxa, é algo que realmente vale a pena e que tem que ser cada vez mais levado à consciência para que você possa desenvolver essa ecologia dentro do seu negócio. O seu negócio precisa fazer sentido para você. O seu negócio precisa ser uma das suas paixões da sua vida. O seu negócio precisa ser algo que você tenha prazer imenso em estudar, em conhecer, em se desafiar, em sair da sua zona de conforto. Essa zona de conforto que a gente se enfia muitas vezes
E a gente acaba não se desafiando e não crescendo na vida, na carreira, porque a gente acaba se limitando. Ficando ali fazendo sempre o igualzinho. E obviamente se eu faço o igualzinho, eu tenho sempre resultados iguaizinhos. Agora, quando eu me desafio, quando eu me proponho a testar novas estratégias, quando eu me proponho a alcançar novos resultados, eu me sinto e me vejo obrigada a sair da minha zona de conforto. Porque eu já não sei como que vai ser o resultado. Quando a gente fala de zona de conforto, é tudo aquilo que a gente já está acostumado a fazer no dia a dia, que a gente às vezes até faz de olho fechado. Porque, poxa, já estou acostumado a fazer isso. Às vezes você já está até de saco cheio de fazer aquilo, tem oportunidade de mudar. Mas o medo de não saber se uma nova atividade que você vai ter que aprender, você vai ter sucesso, você acaba preferindo ficar na sua zona de conforto e não se desenvolver. E aí, que moral você tem para falar para o outro? Você tem que aproveitar as oportunidades, se você é uma dessas pessoas que não aproveita. Que moral você tem para falar com alguém que você precisa estudar, se você não estuda há anos? Estamos agora em quarentena. Quantas pessoas pararam de verdade para estudar, para entender algo que não tinha tempo e que agora tem um pouco mais de tempo? Quantas pessoas procuraram um curso online? Quantas pessoas estão de verdade procurando se desenvolver nesse período? Para quando voltar o novo normal, essas pessoas estarem mais preparadas, estarem mais abertas, enxergando, tendo percepção das novas oportunidades. Então, a liderança pelo exemplo não é só julgar o outro, não é só cobrar o outro, não tem nada a ver com isso. Às vezes a gente fica julgando o outro e o outro é o outro, né? A caminhada dele. O que eu preciso, se eu tiver que falar e aí conversar com a minha equipe, com as pessoas que me seguem ou com os meus parceiros de negócio, para eu poder falar algo, eu preciso ter feito. Senão, acaba não tendo sentido. Poxa, eu tô falando que as pessoas têm que estudar, as pessoas têm que estudar, ok, você está estudando? Que as pessoas têm que se desenvolver, sim, você está se desenvolvendo? E tem tanto líder que, me desculpem o termo aqui, mas viajam na maionese, pregam situações, coisas que realmente não fazem. Eu não faço, mas aí eu posso não fazer porque eu sou líder. Será? Vale a gente pensar sobre isso só porque você tem um cargo, só porque você tem uma situação diferenciada, você simplesmente se acha no dever de mandar fazer algo que você nunca fez? Que você manda as outras pessoas fazerem, mas você nunca fez, você nunca provou, você nunca experimentou? Será que realmente as pessoas vão estar com você quando você não tiver mais esse status, mais esse cargo? Porque se a gente for pensar a nível de cargo, e eu sempre falo também, liderança não é cargo. O cargo é só um nome que você vai carregar. E que você, na verdade, está naquele cargo. Você não é aquele cargo. E a pergunta é, quando você deixar esse cargo, que outra pessoa vai te substituir, será que as pessoas vão te seguir? Ou as pessoas vão te abandonar? Porque para elas não tem sentido você sem o cargo. E aí vale a gente pensar também sobre uma frase muito importante, que é muito falada a nível de desenvolvimento pessoal, que é: a gente precisa ser para depois ter. Nós temos muitas vezes uma conduta, né, de querer ter tudo. Eu quero ter o cargo, eu quero ter o carro, eu quero ter a casa, eu quero ter o dinheiro, eu quero ter a família X, eu quero ter uma imensa quantidade de viagens, eu quero ter. Eu quero ter roupa de marca, eu quero ter tênis de marca, eu quero ter relógios chiques, eu quero ter joias. E ao ter o tempo inteiro. E aonde está o ser? Será que faz sentido para você ter esse monte de coisas? E lá no fundo tem um vazio que nada preenche, que essas coisas não preenchem? Então, realmente pensar no ser.
Pensar se você tem sido um líder que tem liderado pelo exemplo. Se você realmente tem sido congruente com as suas ações. Se você tem sido ecológico com você. Essa é uma pergunta que você precisa se fazer sempre. Essa é uma pergunta que você pode fazer sempre para sua equipe, para que você possa medir, mensurar se realmente você tem sido um líder que lidera pelo exemplo. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre os desafios da mulher empreendedora. E nesse podcast nós falamos sobre Lidere pelo Exemplo, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, o nosso -ed.com, fernandatreinadora.com.br e o meu Instagram, @fernandatreinadora oficial.